Sejam muito bem-vindas ao nosso Desafio Estética 10K, esse evento online gratuito que vai acontecer numa sequência de 4 aulas. E na aula 1, a aula de hoje, eu vou te revelar aí quais são os erros silenciosos que estão te impedindo de faturar 10 mil. Eu me chamo Sayonara Farda, sou fisioterapeuta, empresária e mentora de profissionais da área de estética, onde eu ajudo eles a faturarem 10 mil em 6 semanas. E quem sabe você esteja se fazendo essa pergunta, né? Será que é possível? E não só é possível em 6 semanas, como é possível em apenas um dia, em apenas 12 horas. Essa é uma estratégia de vendas que eu apliquei no meu negócio. Em apenas 12 horas, nós faturamos aí 10 mil 86,50 centavos. Então, para você aí que ainda está com dúvidas sobre, né, esses resultados, eu apresento aqui também mais um dos nossos resultados em um Laser Day, onde eu faturei aí R$ 5.683 em uma única estratégia que a gente utilizou aí. Então, se você também tem esse sonho de atrair mais clientes, faturar mais, ver a cor do seu dinheiro, eu convido você a estar em todas as aulas do nosso desafio. Isso é uma sequência de aula e cada aula é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça que ela vai se encaixar no decorrer desse evento. E já antecipo para você que vai ter sorteios, vai ter surpresas, e para você que deseja ter o material das aulas, fique comigo que durante as aulas eu vou revelar aí alguns códigos para que vocês recebam esses conteúdos em e-book, né, em PDF. Bom, mas antes da gente entrar, né, para o nosso conteúdo, eu quero fazer algumas perguntas para você que está me assistindo. Quero saber se você já fez algum curso de técnicas na área da estética, a fim de elevar o seu faturamento, ter sucesso, e depois disso você percebeu que não conseguia vender, não conseguia atrair mais pessoas, mesmo com a melhor técnica. Quero saber também se você já se sentiu esgotada de atender de tudo um pouco, né? E mesmo assim não ver a cor do seu dinheiro. Não ser reconhecida por tudo aquilo que você faz. Você não se sente valorizada. Quero saber também se você já trabalhou ou trabalha só para pagar conta. Ou quem sabe nem isso, né? Chega o final do mês, a conta aí está negativada e ainda você não conseguiu dar o giro de pagar todos os seus custos. Então você está sentindo que seus ganhos eles estão estagnados na estética? Você não sabe como precificar os seus serviços e gerir o seu negócio? Você entrou para a faculdade ou para o curso técnico imaginando que ia sair já aplicando de tudo e saiu com muita insegurança para atender? Você se sente culpada, frustrada por você não ter um tempo de qualidade com sua família, de equilibrar a sua vida pessoal e profissional? Você já pensou em desistir da estética por achar que ela não pode pagar o salário que você tanto deseja? Você não sabe definir os seus preços de maneira justa, competitiva, sem desvalorizar o seu trabalho? E por último, você acha que você não tem criatividade para divulgar o seu trabalho? Você tem vergonha de aparecer e mesmo postando, né, algumas coisas, o pouco que posta, você sente que não gera o resultado que você espera? Bom, também quero saber se você já teve, né, alguns medos ou inseguranças ao longo da sua jornada, como por exemplo, sentir medo de não conseguir equilibrar sua vida financeira, seja por uma queda aí na sua demanda, aumento de custos da operação, né? Ou até mesmo por não ter clientes. Pode ser que você esteja iniciando e você não está sabendo por onde começar. Então, você já teve essa dificuldade de lidar com essa gestão do seu negócio? Você já sentiu medo de um mercado cada vez mais saturado e achar que não consegue se destacar, né, perante o seu concorrente? Assim você não atrai um número ideal de clientes para manter o seu negócio estruturado, né, sustentável. E me conta, você já sentiu medo de não conseguir ter, né, gestão de tempo para equilibrar todas as demandas acumulando aí múltiplas funções? E aí chega o final do dia ou do mês, você se sente sobrecarregada? Você tem que ser secretária, atrair clientes, fazer marketing, fazer agendamento, mandar lembretes, ser mãe, esposa, empreendedora, né? Quantas múltiplas funções que você está tendo aí no seu dia a dia
porque você está se sentindo sobrecarregada. E por tanta coisa que você faz, você percebe que você não é reconhecida e você acaba não recebendo pelo quanto você espera receber. Vocês já sentiram medo aí de investir em algo e não ter retorno? Pois bem, eu quero dizer para vocês que eu também sou um pouco como vocês. Eu também já tive todos esses medos e todas essas inseguranças. Mas eu também sei que você tem um sonho e é por isso que vocês estão aqui nessa aula de hoje. Vocês se inscreveram para esse evento online aí, gratuito, para vocês estarem aí no conforto da casa de vocês, aprendendo mais a como gerir tudo isso. Então, eu sei que você quer viver da estética, você quer ganhar o seu dinheiro e também poder usufruir, né, do seu esforço. E eu quero mostrar para vocês que todos esses medos, essas inseguranças, elas podem sim ser quebradas assim como eu quebrei. Então, eu estou disposta a encurtar o seu caminho e acelerar os seus resultados. Então, para quem é esse evento, né? Para quem é o Desafio Estética da SK? Então, é para você, profissional da estética, que já conquistou a sua formação, mas, né, quem sabe você está sentindo que algo está faltando. Pode ser para você que ainda está estudando, que sonha aí em breve abrir o seu negócio. Pode ser aí para você que talvez esteja com seu faturamento não esperado, quanto você vem estudando, quanto você veio planejando, ou você está aí lutando, né, para conquistar clientes e manter o seu negócio. Pode ser também que você não saiba fazer a gestão do seu espaço. Parece que isso é uma dor de cabeça para você diária, você não consegue, né, organizar essa sua gestão de tempo para você conseguir gerir o seu negócio, fazer o seu marketing, atrair mais clientes, atender a sua cliente, né, montar fotos de antes e depois, fazer o pós-venda. Então, pode ser que isso tudo esteja aí bagunçado para você. E o pior disso tudo é que essa sensação de não reconhecimento, né? Isso está fora do seu alcance. Então, esse evento é para você. Em uma jornada aí de 4 aulas, eu vou te mostrar o caminho para você faturar esses 10 mil. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre erros silenciosos que estão impedindo de faturar 10K. Na aula 2, eu vou te apresentar as estratégias simples e práticas para faturar os seus primeiros 10K. Na aula 3, eu vou te entregar a rota dos 10K, então, para que você tenha aí um passo a passo para chegar lá em 6 semanas. E na aula 4, eu quero também que você supere essa falta de clientes na sua estética e não se sinta mais sozinha onde você está. Então, quem sou eu? Eu sou Sayonara Fardo, tenho 30 anos, sou mãe, né, casada, tenho 2 filhos, sou tecnóloga em estética, fisioterapeuta, pós-graduada em dermatofuncional, fisioterapia do trabalho, sou coach de emagrecimento e vendas, apaixonada, né, por aprender, por empreender e também ensinar outros profissionais. Então, eu iniciei a minha jornada lá com 12 anos como manicure. Então, eu sei que você deve estar se perguntando aí como faturar esses 10 mil reais, né, em 6 semanas. Mas eu quero mostrar para você que nem sempre foi assim, nem sempre esses resultados lindos que eu apresentei para vocês no início foram realidades. Em 2023, eu passei pelo pior caos da minha vida financeira, pessoal e profissional. Então, aqui nós temos alguns prints das minhas contas bancárias, né? Como vocês podem ver aí, não tenho vergonha nenhuma de apresentar isso para vocês, porque de fato foi algo que aconteceu e eu consegui enxergar uma luz, né? Através aí do final do túnel para sair e estar aonde eu estou hoje. Então, em janeiro de 2023, eu comecei o ano com a minha conta aí negativada, e em dezembro de 2023 eu continuava negativada. Já estava um pouco melhor, mas continuava. Então, eu estava ali vivendo um caos financeiro, e foi o ano todo assim, e eu sonhava em finalizar o ano bem, mas continuava ainda em um momento difícil da minha vida. E ali em maio de 2023, né, setembro de 2023, como vocês podem ver, cobranças, cobranças e mais cobranças, né?
cartão em atraso, pedindo previsão de regularização, não sabia nem por onde começar a fazer todos esses acertos, né? Aquela insistência, você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você está devendo, que tem boleto atrasado e que amanhã alguém vai vir te cobrar. Então, eu sempre fui uma pessoa que defendia muito meu nome, eu falava assim, qualquer coisa, menos o meu nome, né? Então, eu sujei meu nome naquele ano, e foi uma coisa que aconteceu ao meio a um caos e serviu para mim estar aonde eu estou hoje. Então, queria compartilhar com vocês, como eu já falei antes, que também eu sou um pouco como vocês, eu também tive minhas dificuldades, mas eu escolhi fazer diferente e não mais ficar, né, naquela fase que estava me levando para baixo. Então, aqui tem mais prints sobre cobranças, né? Número de contrato, dias de atraso, valores atualizados, né? R$ 8.000. Eles me fazendo proposta ali de R$ 3.000 de entrada, parcelado mais o restante ali. E, enfim, que eu só visualizava, eu não sabia mais nem o que responder, porque de fato eu não sabia como sair da bola de neve que eu tinha me envolvido. Então, eu sou um pouco como vocês, sou filha de mãe cabeleireira, né? Vim de uma família muito humilde, meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. A minha mãe, ela, para começar a jornada dela, ela vendeu seu fogão de lenha para conseguir comprar o seu curso de cabeleireira e poder sustentar eu e meu irmão. Então, eu não nasci em berço de ouro e tudo que eu tenho hoje e construí foi justamente mérito meu e, claro, da minha essência e com certeza aí da minha mãe, né? Então, eu aprendi os princípios da vida e carrego eles comigo para sair de qualquer situação desafiadora da minha vida. Então, eu comecei fazendo unha com ela lá no salão dela, fui fazer designer de sobrancelha, eu comecei a revender semijoias, fiz um curso de técnica de estética e mesmo assim, entre meio a tantas funções, eu ainda não me achava e não via a cor do meu dinheiro. Então, eu resolvi fazer um curso superior, fisioterapia, porque eu pensava que se eu fosse fazer físio, eu ainda conseguiria atuar com estética, mas eu poderia ter uma estabilidade que era um concurso público. Então, eu sempre sonhei em ter um concurso público para me dar essa estabilidade e parar de ver nesse caos que eu vivia lá desde o início, vendo a minha mãe trabalhar dia e noite e não ter décimo, não ter férias, né? Porque na minha cabeça estabilidade era isso. O concurso não veio, mas eu consegui um emprego CLT que me fez aí trabalhar por 2 anos como fisioterapeuta do trabalho. Mas em determinada época teve muitos cortes e terceirizações dentro dessa empresa e eu, como fisioterapeuta do trabalho, também fui demitida. E aí veio uma crise existencial na minha vida, que eu comecei a me perguntar, meu Deus, né, por que que eu busco incansavelmente várias fontes de renda, né, e mesmo assim eu estou sempre sobrevivendo, estou sempre sobrecarregada, mesmo fazendo de tudo um pouco. Então, quanto mais eu buscava me especializar, trazer novidades, mais eu tinha que trabalhar, sabe? Aquela correria, aquela loucura que eu achava que eu tinha uma agenda cheia, uma agenda próspera, mas na verdade eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e nunca sobrava. Então, eu queria saber se isso já aconteceu com vocês, né? Eu não conseguia focar em nenhuma área e eu carregava a crença do tipo, é assim mesmo. Quando a gente se forma, a gente tem que atender de tudo mesmo para ter experiência. Quem nunca falou isso para vocês, né? Quem nunca aqui ouviu isso? Então, isso estava tão verdade dentro da minha mente que eu acreditava que aquilo era uma verdade, que eu tinha que me desdobrar, que eu tinha que trabalhar que nem uma louca, né? E que eu tinha que criar experiência. Mas pensa, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu já estava com 20 anos. Gente, olha o quanto que eu já havia trabalhado, né, nesse meio de empreendedorismo, fazendo de tudo um pouco, me formei e ainda continuava nesse caos, sabe? Eu pensava, meu Deus, será que quantos anos a mais eu tenho que continuar nesse caos para mim, de fato, poder usufruir do meu dinheiro? Porque eu trabalhava, eu corria, eu fazia curso, e aí, bem no fim, eu não via a cor do meu dinheiro. Então, eu não conseguia usufruir de todos os meus esforços. Então, eu percebi assim que eu era muito genérica. Eu tentava atender de tudo e eu não era reconhecida em nada. Então, eu sempre falo assim, para os profissionais, se hoje você tem um problema de coração e você tem duas opções, direto para um cardiologista ou ir para um médico geral, qual que você vai optar aí?
Então, geralmente a gente vai já no especialista, né? E aqui eu comecei a perceber isso, que eu era muito genérica. Eu não era reconhecida por nada. Ah, sai, faz e tudo. Mil e uma utilidades. Então, eu não estava sendo reconhecida por querer fazer de tudo. Bom, aí então veio essa demissão, enfim, eu já estava formada como fisioterapeuta, aí eu decidi colocar foco em uma área, que então era a área da estética. Eu fiz então um curso de criomodelagem, induzida por resultados de alto faturamento. Eu fui lá e fiz o quê? Financiei minha criolipólise. Essa foto aí é a foto da chegada da minha crio à frente da minha casa. Eu estava extremamente feliz, né, por ela ter chegado. Mas e aí, o que, que vocês acham que aconteceu depois disso? Nesse momento eu estava endividada e meu pior sonho, ele se tornou pesadelo. Porque eu financiei algo que eu não estava conseguindo pagar, porque eu não sabia vender, eu não sabia precificar os meus serviços, eu não sabia gerir o meu negócio, né? Então aí eu comecei a fazer promoções desesperada, baixar preço, o que só piorou, porque eu comecei a atrair cliente errado, né? Cliente que só queria preço baixo, e aí eu comecei a me sentir ainda mais desvalorizada. Então foi nesse período aí que eu sujei o meu nome, e tudo isso aconteceu por falta de planejamento, por não saber atrair clientes, por não saber me posicionar, e nesses ciclos de dívidas e frustrações eu decidi que eu nunca mais queria viver aquele cenário que era aquela escassez. E aí eu costumo falar que é na dor, né? Na dor, no sofrimento, a gente acaba tendo dois caminhos, né? Um deles é você se tornar vítima do teu problema e simplesmente se deixar abalar por ele, ou você virar o jogo. Não, eu vou virar protagonista da minha vida e eu vou fazer diferente, eu vou sair da onde eu mesmo me coloquei. Porque é a gente que se coloca nesses lugares, né? Às vezes não é nem de forma consciente, mas inconscientemente. O que foi que aconteceu comigo? Eu simplesmente fui lá, financei uma máquina, né? Eu tinha aluguel para pagar, eu tinha isso, tinha aquilo. Então, assim, os meus custos estavam muito altos para baixo do faturamento que eu tinha. Só que eu não, na minha cabeça aquilo era inconsciente. Porque eu também carregava uma outra crença do tipo, empreendedor só tem dinheiro porque ele acaba só vai ter dinheiro quanto mais ele trabalhar. Então eu pensava assim, não, eu vou pagar isso aqui porque eu vou trabalhar, eu vou pagar. Então eu investi assim, ó, desfreadamente, e foi quando eu comecei a viver esse caos. Então nessa dor e nesse momento, o meu irmão trabalhava com arte e ele chegou para mim e falou assim, viu, começa a gravar, começa a criar os conteúdos, começa a aparecer, começa então a focar naquilo que realmente você quer e falar sobre aquilo, porque o cliente precisa entender que você é referência. E eu morria de medo, eu morria de vergonha. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, vergonha não paga conta. Você quer continuar então aí com essa vida que você está vivendo ou você quer tentar um caminho para fazer diferente? E aquilo fez muito sentido na minha vida. E aqui então eu comecei, né, a fazer os meus primeiros vídeos e olha, vocês podem ver ele insegura, né, um pouco mais de vergonha, introspectiva, mas foi assim que eu comecei, né? E é por isso que vocês estão aqui nessa aula hoje. E nessa aula de hoje eu quero mostrar para vocês os erros silenciosos que te impedem de faturar 10K na sua estética. Vocês já devem ter percebido nesse breve relato da minha história alguns erros, né, que estavam me pedindo de faturar e prosperar. Mas eu vou entrar agora de uma forma mais específica, né, para vocês. Bom, então o erro que pode estar te pedindo de faturar mais é a falta de especialização em um nicho. Você está tentando ser de tudo para todos e isso está diluindo a sua autoridade. O mercado da estética ele está repleto de opções, mas o que os clientes realmente buscam são profissionais especializados. Ao tentar agradar de tudo, né, de todos, você acaba não se destacando. E então, vocês já viram um pouquinho na minha história aí, quando eu falei que eu fazia de tudo um pouco. O segundo erro é você ficar refém de indicações, né? Ficar ali só no boca a boca. Você tem aí uma página de vendas, um Instagram, um Facebook, mas ele está esquecido, sem interação. E a estética é uma área visual, ela precisa ser divulgada de uma forma mais atraente, mas sem uma estratégia certa de marketing digital, como é que você vai atrair clientes?
O terceiro erro, então, é não ter uma estratégia de planejamento, uma precificação inteligente. Então, muitas vezes você cobrar aí o seu preço muito baixo pode até atrair clientes, que nem eu fiz ali no desespero, né? Porém, será mais difícil você manter essa qualidade e também um lucro a longo prazo. Então, muitas vezes vai entrar só para pagar conta ou nem isso. E o erro de não precificar corretamente pode resultar em lucros baixos e uma sensação constante de trabalho sem recompensa. É assim que você vem se sentindo? Então, o quarto erro aí, subestimar o valor dos seus serviços. Muitos profissionais que estão aí, principalmente no início da jornada, cometem esse erro de precificação, cobrando preços baixos e mais, pensando que precisam provar, né, o seu valor para as pessoas. E isso não só vai desvalorizar o seu trabalho, como também vai afastar clientes que associam, né, aí preços baixos à qualidade inferior. O quinto erro, então, é você ignorar o seu pós-venda, né? Versus aí relacionamento com o seu cliente. Muitos profissionais se concentram apenas no atendimento ali do dia e esquecem de acompanhar esses clientes depois do tratamento. E isso é um grande erro. O pós-venda ele não apenas ajuda, né, a corrigir possíveis falhas que podem ter acontecido na sessão, mas também é uma oportunidade para você oferecer novos serviços e criar um relacionamento mais próximo com o seu cliente. Negligenciar a gestão financeira do seu negócio. Esse é o nosso sexto erro aí, né? E muitos profissionais da estética não têm, né, essa visão clara de como gerenciar suas finanças. Como eu falei para vocês, eu carregava muitas crenças e uma delas era esse aqui, né? Eu pensava assim, bom, eu já estudei na área da saúde para trabalhar com humanas, por que é que eu tenho que ficar aí cuidando desses números? Eu odeio números. Então, esse é um erro silencioso que está te impedindo de faturar mais aí no seu negócio. Então, não controlar esse fluxo de caixa, não separar aí as finanças pessoais das empresariais, não ter um planejamento, né, financeiro, pode sim te levar a dívidas e falta de investimentos estratégicos no seu negócio. Se isso ainda não aconteceu com você, pode ser que aconteça se você não mudar esse jogo. Porque, como eu falei para vocês, aconteceu comigo. Um determinado vai acontecer se vocês continuarem cometendo esse erro. O sétimo erro, então, é não investir, né, e trabalhar com ferramentas de gestão. Então, muitos profissionais ainda trabalham de maneira manual, com métodos antigos, que dificultam essa organização, o controle da agenda, da gestão de clientes e até mesmo das suas finanças. Ferramentas adequadas podem otimizar o trabalho e ajudar a escalar o seu negócio de forma mais eficiente. Então, um exemplo aqui hoje. Você continua usando agenda de papel ou você já tem um sistema online? E olha, pessoal, não estou nem falando em investimento aqui, porque tem muita coisa gratuita, tá? É só a gente sair da zona de conforto. Por exemplo, Google Agenda já é uma forma de a gente trabalhar a agenda aí sem precisar pagar nada com isso. Então, o fato de você não desbloquear, vamos supor assim, né? Quem acompanhou aí as lives de aquecimento desse evento, ou você que não acompanhou, vai lá no meu perfil que elas estão salvas, porque a gente falou sobre desbloquear a mentalidade de empresária. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu gosto do papel, eu vou continuar no papel e é isso. Mas aí você precisa fazer uma estratégia de vendas e você puxar lá as suas últimos 6 meses. Quantas limpezas de pele você fez? Você não vai saber me responder. E aí entra o quê? Esse erro aí silencioso. Você não consegue fazer o contato do pós-vendas. Você não consegue chamar novamente esse cliente para você ofertar, olha, fulano, deu 3 meses da sua limpeza de pele, deu 6 meses da sua aplicação de criolipólise. Então, olha só que erro gravíssimo que está cometendo. Às vezes você tem uma carta de clientes aí, mas você não está conseguindo fazer o resgate dele porque você não tem controle de gerenciamento. Às vezes a agenda de 2024 você até jogou fora, então você jogou ouro fora. Então, isso é extremamente importante, você utilizar aí ferramentas online, né, de gestão, agenda, para que você consiga aí faturar mais o seu negócio. O oitavo erro, então, é subestimar o poder do network e parcerias.
Então, não investir em parcerias estratégicas como outros profissionais ou empresas do setor pode limitar o seu alcance de novos clientes. O network é, sim, uma ferramenta poderosa para expandir a visibilidade e conquistar novas oportunidades de negócio. Então, às vezes tem algo aí na sua cidade, tem um evento, né? Agora, recentemente aí, a gente passou pelo Dia da Mulher, você foi convidada para participar de algo, você não foi vista, você não ganhou visibilidade, você não gerou network, você não conversou, você poderia ter ido levar teu cartãozinho, levar um folder, conversar, você lida com a autoestima de mulheres, com autocuidado. Então, assim, network gera negócios. Então, busque estar em ambientes que te proporcionem essa evolução. Crie parceria com outros profissionais, né? Caso você não consiga atender de tudo aí, que você tenha mais profissionais ali com vocês, para que você divida essas funções. Por quê, pessoal? Porque é extremamente importante isso estar tudo num local só. A sua cliente pode ser atraída pela outra e vice-versa, né? Pela outra profissional. Então, é extremamente importante você fazer essas parcerias. O nono erro, então, é a falta de metas claras e acompanhamento dos seus resultados. Então, trabalhar sem metas, sem medir os seus resultados, é um erro que impede a sua evolução. Para você alcançar 10 mil, 5 mil, 3 mil, 20 mil por mês, é necessário você ter um planejamento financeiro, metas de clientes e resultados mensuráveis, o que permitirá ajustes e melhorias contínuas. Não tem como você dizer assim, eu quero faturar 10 mil se você não tem um planejamento. Você vai começar um mês de qualquer jeito? É que nem ali eu falei sobre as postagens, às vezes você até posta algo, mas você não gera resultado, por quê? Porque provavelmente não foi um marketing estratégico aplicado, né? Então, ter metas claras e acompanhamento dos resultados é extremamente importante e é um erro silencioso que vai aí minar o seu faturamento, tá? Então, isso vai sim impedir a sua evolução. E o 10º erro silencioso, então, é focar apenas na técnica e negligenciar o seu lado empreendedora. Muitas profissionais se concentram tanto em aperfeiçoar suas técnicas, assim como eu vivi isso e sei o que eu tô falando, tá? Eu tava ali sempre querendo me aperfeiçoar, buscar por técnicas estéticas, e isso acabou negligenciando o meu lado empreendedora, o lado de gerir o meu negócio. Ser um ótimo profissional técnico não é suficiente para ter um negócio de sucesso. É necessário, sim, você saber gerir o seu negócio, precificar o seu negócio, vender o seu negócio, administrar de forma eficaz. Então, aqui é um dos principais erros que fez com que eu vivesse aquele caos financeiro, que foi com que fez, né, com que eu acreditasse por um momento que a estética, que era o meu maior sonho, não pudesse me pagar o salário que eu desejava, não pudesse me dar a qualidade de tempo com os meus filhos que eu tanto sonhava. Então, esse é um dos principais erros e quero saber de vocês. Quais são os erros que vocês estão cometendo, que vocês conseguiram visualizar aqui? Lembra que eu falei para vocês que eu cometia erros de forma inconsciente? Pode ser que tenha acontecido isso com você. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem o desafio 1 dessa aula, que é listar os 5 principais erros que vocês estavam cometendo aí e que vocês não sabiam. Então, listem esses 5 principais erros, porque, como eu falei para vocês, o nosso desafio estética da Sky é uma sequência de 4 aulas. Cada aula vocês vão aprender um passo a passo, e para que vocês de fato consigam aplicar a rota que eu vou explicar e vou dar para vocês lá na terceira aula, vocês vão ter que ter feito o passo 1 e 2 da aula. Então, esses erros não são sempre visíveis no nosso dia a dia, mas eles acabam sim sabotando o seu crescimento e a sua rentabilidade. Seja pela falta de estratégia de marketing consistente, né? Pela falta e pela dificuldade de gerir e precificar o seu negócio corretamente, né? Toda essa gestão aí de forma inadequada do seu tempo também é um erro bem importante que está acontecendo aí no seu negócio. E esses fatores, eles podem minar aí o seu potencial.
Então, agora que você já está mais consciente dos obstáculos silenciosos, né, que estão impedindo aí e estão impactando seus resultados, eu quero dizer para vocês que tem uma boa notícia, que existe sim formas de reverter toda essa situação, porque eu reverti a minha situação, como vocês viram ali meus resultados, implementando aí mudanças estratégicas que podem acelerar o seu sucesso. Nunca vai ser tarde demais para você começar a corrigir essas falhas e dar os primeiros passos para aumentar os seus ganhos. Então, se você está pronta para transformar o seu negócio e conquistar a tão desejada estabilidade financeira, não perca a nossa aula 2, no dia 9/4, às 20 horas, onde nós vamos aprofundar as estratégias de como você vai faturar aí seus primeiros 10 mil na estética. Seus 5 mil, não sei. Quais são suas metas? Então, aqui vocês já viram alguns erros, mas eu quero saber qual que é a sua meta de faturamento. Quanto de fato você precisa ganhar e deseja ganhar? Então, eu quero que vocês comecem a construir um caminho sólido rumo ao seu faturamento de 10 mil por mês. Então, o desafio da aula 1 é listar, então, esses primeiros erros que você está cometendo, que de forma inconsciente você nem estava percebendo, ele era um erro silencioso, né? Para que a gente venha para a segunda aula com ainda mais clareza daquilo que a gente está buscando. Então, se você deseja, né, receber o material dessa aula, eu vou estar fazendo uma publicação agora lá no meu Instagram. E eu vou pedir para que vocês façam um comentário naquela publicação. Comenta lá qual foi o principal insight que você teve da aula, o que fez mais sentido, o que te conectou mais. Qual foi a importância de você estar nessa primeira aula? Comenta lá que você vai receber diretamente no seu direct o material dessa aula 1, tá bom? Então, corre lá para o meu perfil, vou estar encerrando aqui essa aula, e para você receber ela, você vai fazer esse comentário. E para encerrar, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês, que o segredo do sucesso está em nunca parar de aprender, de se reinventar e de confiar em seu potencial. A área do empreendedorismo, ele é assim mesmo. A gente tem que estar pronto a se readaptar no ambiente que a gente vive, né? Então, quem consegue se adaptar aí de forma mais rápida, com certeza consegue o sucesso de uma forma mais rápida. Então, eu parabenizo vocês que estiveram aqui comigo nessa aula e estou ansiosa para a aula 2, onde eu vou te entregar as estratégias de vocês faturarem aí seus primeiros 10K na estética. Foi um prazer ter vocês aqui comigo e até a próxima aula.